Bem-vindos a mais um episódio do Alex in Peace. O meu convidado de hoje é o Samuca, que é o meu hipnoterapeuta. O nome dele é Samuel Kiss. Samuca, bem-vindo, obrigada por ter aceitado o convite. Conta um pouco pra gente como é que você veio parar nesse mundo da hipnoterapia. Conta um pouquinho sobre você. Show, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Então, basicamente, hoje eu sou hipnoterapeuta, palestrante e treinador comportamental, né? E o meu objetivo é ajudar pessoas a acharem esses pontos cegos que elas nem imaginam, né? E eu vim parar nesse mundo de desenvolvimento pessoal por conta dos meus pontos cegos, né? Por conta de muita dor. Então, assim, eu era um garoto, contando a história de forma resumida, eu era um garoto normal, magro, até os 12 anos, 13, e por um gatilho emocional, eu comecei a engordar. E eu sofri muito bullying. Bullying da família, bullying na escola, e aquilo me incomodava muito. Uhum. E chegou um momento de dor que eu falei, cara, eu vou emagrecer a qualquer custo, com mais ou menos 17 anos. E esse a qualquer custo não funcionou. Eu fazia academia, eu comecei a estudar a dieta, eu fiz tudo. Uhum. Mas indo para um nível de me profissionalizar. Então, quando eu fiz 18 anos, então eu fui para educação física, e na educação física, qual a minha surpresa? Me deparei com educadores gordos, com profissional da musculação com sobrepeso. Nossa. Comecei a estudar nutrição, porque me falaram, mas Samuel, não é só treinar, tem a nutrição, tem que comer bem. Comecei a estudar nutrição. E o que eu descobri? Nutricionistas com sobrepeso e com dificuldade de emagrecer. E aí eu me aprofundei na bioquímica e aí nada funcionava. Eu fui estudar fisiologia e fisiopatologia dentro do INCOR, do HC, do Hospital das Clínicas, e a minha surpresa, mestre em bioquímica, mestre em nutrição, PhD, doutorado, e eles com problema de sobrepeso, com problema de saúde. E aí eu comecei a perceber que não adiantava eu saber. As pessoas sabiam o que fazer, como fazer, quando fazer, mas não conseguiam fazer. Não conseguiam pôr na prática. E essa é a realidade de milhões de pessoas, que elas falam, cara, eu sei o que eu preciso fazer para mudar qualquer área da minha vida. Eu sei o que eu deveria fazer. Eu sei, por exemplo, para o sobrepeso. Eu sei que eu tenho que fazer uma dieta, mas na hora que eu vejo a coxinha, o chocolate, parece que o cérebro desliga. Parece que eu entro num estado... É bonito falar emocional, né? Mas é um estado irracional, onde o racional não tem escolha nenhuma. E isso me doía muito. E eu fui percebendo cada vez mais esses gatilhos. Mas eu não conseguia controlá-los. E... Cara, é uma questão, né? É uma questão absurda. E eu falo que 70% da população brasileira sofre com sobrepeso. E é impressionante, quanto mais informação nós temos, parece que menos as pessoas conseguem realmente pôr em prática. Cada dia mais a população tá ficando mais pesada mesmo, né? Assim, esses dias eu fui num restaurante lá em Jundiaí. Cara, eu entrei no restaurante e eu fiquei impressionada, assim, a quantidade de pessoas com sobrepeso. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui, né? E você vê que... E a galera, assim, e era um restaurante, né? Por quilo, tipo, pratão, assim, o pessoal mandando ver. Realmente, a hora que se depara com aquele mundo de comida, aquela coisa gostosa, cara, a racionalidade desliga e acabou, né? E o surpreendente é que ainda tem, hoje, em 2023, algumas pessoas falam, mas é gordinho preguiçoso, é mimimi. E não é. Essas pessoas têm força de vontade. Elas se esforçam muito, elas saem de casa e elas falam, cara, hoje eu vou fazer a dieta, hoje eu vou emagrecer, hoje eu vou controlar minhas emoções. E no fundo, nada sai como planejado. Por quê? Porque existem vários gatilhos que a gente não percebe. E foi aí que eu comecei a estudar a mente. Por quê? Porque aí eu me formei educador, eu tinha pós no INCOR, e aí eu comecei a encontrar alunos que faziam igual milhões de pessoas, grandes promessas, mas o que eles conseguiam realizar era muito limitado. Uhum. E eu comecei a me questionar, onde está isso? Qual realmente é o gatilho? O que é o diferencial para você conseguir realizar alguma coisa? E aí, então, eu fui estudar PNL, fui estudar coaching, fui estudar hipnose ericksoniana, e aí acabei caindo
também, né, por consequência de anos de estudos na hipnose clássica, e foi aí que realmente tudo fez sentido, tudo mudou, e eu tô aqui hoje. E os resultados apareceram de fato, E né? os resultados apareceram. Não, a hipnoterapia, bom, a gente é suspeito para falar, né? Mas ela é muito poderosa, né? Assim como isso funciona para o sobrepeso, funciona para compulsões, né? Meu, droga, bebida, compra, sexo, né? Enfim, tem uma infinidade aí de compulsões que em cada pessoa desperta, né? De uma forma, assim. Mas a comida eu acho que é mais presente na vida das pessoas de um modo geral, assim, né? E representa muito, né? Eu tava te contando aqui antes da gente começar. Eu também, essa semana tava meio tranqueirinha aí, querendo comer um monte de coisa errada. E quando eu fui ver, eu tava com várias questões internas que eu precisava olhar. E quando eu olhei, tratei, sentei, né? Que hoje, graças a Deus, a gente tem bastante ferramenta e recurso para fazer esse trabalho. Meu, tratei o que precisava ser tratado, gente. Levantei, voltei para minha alimentação normal. E é isso, né? Porque esse movimento, ele revela que tem alguma coisa errada, né? Porque a gente sabe que faz mal, você come, você dorme pesado, você sabe que aquilo ali tá te intoxicando e você continua fazendo, né? É E tá isso. aqui, né? Tá 100%. E aí você sente culpa, se cobra, né? E Uhum. cada vez mais parece que você entra num loop sem fim. E isso serve para qualquer coisa. E de fato, então, olhar que seja na comida, seja no sobrepeso, porque tem os dois lados, né? Tem a pessoa que exagera na comida e tem Uhum. sobrepeso. Tem a pessoa que não come nada e tem sobrepeso. E tem a pessoa que come pra caramba e não tem sobrepeso. Uhum. O fato é que se associa com um monte de coisa, mas os gatilhos todos estão na nossa mente. Assim como não muda nada, é só uma programação que no fundo seria um acúmulo de experiências e de referências. E essas referências deixam uma marca tão grande na nossa mente que aquilo se torna um programa padrão, automático. E que você não vai conseguir mudar, por mais que você se esforce. E eu provo, né, para as pessoas que um cérebro traumatizado, um cérebro que criou uma referência, essa referência com a terapia do confronto só vai aumentar. O que é a terapia do confronto? Ah, vai lá e faz a dieta. Então, eu vou fazer a dieta, você fica se esforçando. Na verdade, a tendência é que esses gatilhos compulsivos se tornem cada vez maiores. Uhum. Então, o exemplo disso é um obeso mórbido que faz uma cirurgia bariátrica e ele tem uma auto-incidência de ele transformar aquele vício, aquela compulsão que ele tinha, para uma outra compulsão. Por exemplo, compulsão por compra, dependência alcoólica ou até de outras drogas. Não, em bariátrica acontece muito, né? Assim, a pessoa simplesmente, ela transfere, né? Você já viu aquele Quilos Mortais? Não. É um programa aí, acho que... Enfim, um desses programas gringos, e o cara é um médico que só faz cirurgia bariátrica e ele pega vários americanos, enfim, mas a galera que pesa, tipo, 250, 300 quilos. E aí, ele sempre coloca uma terapeuta junto pra ajudar ele nesse processo, né? Porque precisa emagrecer um pouco até pra fazer a cirurgia, né? E aí vai pegar a galera, assim, com um monte de questão emocional, trauma de infância, abuso, enfim. Aí cada pessoa ali tem uma história, né? E é isso, né? As marcas que ficam da nossa infância e da adolescência que a gente não se permite ver, né? E que muitas vezes a gente não quer... Eu acho que por uma questão de gratidão de pai e mãe, né? Entra muito isso. Então, assim, a gente não quer ver, né? Porque é muito difícil mexer com isso, né? Você mexe muito com a imagem que você criou do seu pai e da sua mãe, que no final te atrapalham pra caramba, né? No fundo, talvez não seja nem a palavra não querer ver. Essas pessoas querem. Então, assim, foi muito interessante. Eu já atendi um paciente que ele tá buscando parar de comer açúcar. Mas, no fundo, ele não quer parar de comer açúcar. É meio que assim, é um conflito entre eu quero, mas, pô, o açúcar me traz tanto ganho. E aí eu mostrei para ele que é o ponto cego, mágico, master, absurdo, que é igual esse que você falou. É assim, tá, o açúcar para você é o quê? É um veneno. Qual o benefício que ele traz? Nenhum. Se eu te chamasse agora para tomar 1 litro de gasolina, você iria? Não. Por quê? Porque você aprendeu a vida inteira que gasolina é um veneno. Só que para o açúcar deveria ser igual. Você falaria, não quero, não preciso lutar.
Só como ele tem um amor associado, amor de pai e mãe, gratidão, momentos especiais, tem tanta coisa associada. Eu costumo dizer que esse açúcar, normalmente, a primeira vez que você sente ele é dentro da barriga da sua mãe. Você está lá dentro, ela tem um momento triste, todo mundo sabe que a gravidez é um processo difícil, né? Um processo onde tem uma oscilação emocional muito grande, a mulher se sente abandonada, a mulher se sente feia, a mulher se sente um monte de coisa. Para cada uma, obviamente, é diferente. Sim. E naquele momento, a mamãe está lá triste, deprê, o que ela faz? Ela não vai fazer a meditação. Ela come um chocolate, um doce. Naquele momento, é como se fosse o cérebro ativa, o cérebro da mamãe ativa, como se fosse uma luz, sabe? Eu comparo a Réveillon em Copacabana. Um prazer... Por alegria. Um prazer enorme. E aquela marca já deixa uma marca no cérebro do bebê. Uma referência. Uma referência. E essa referência, depois de um tempo, ela não passa pelo crivo racional. A sua mente racional não tem opção de escolha. Isso passa como um raio. Esse padrão que eu aprendi, é assim que vai funcionar. Então, no fundo, não é que a gente não quer olhar. É que o ganho emocional é tão bom que a gente escolhe fazer uma coisa ruim porque a gente não percebe que está sendo ruim de verdade. A gente sabe racionalmente, mas esse é o ponto cego diferencial. Saber racionalmente não é igual sentir. Exatamente isso. E a pessoa, então, ela quer parar de comer, parar de usar droga, ela quer ganhar mais dinheiro, ela quer parar de gastar, mas ela não sente. É, porque é um conflito, né? Do que ela sente com a mente racional, né? Puta, não, eu tenho que fazer assim, eu tenho que economizar, tenho que fazer esse movimento para poder, enfim, organizar minhas finanças, mas quando o emocional te pega, você vai lá meu, isso aqui cai por terra, né? Tipo, o seu emocional engole a sua razão e, meu, chão, acabou, né? Você não tem mais para onde correr, né? E aí esse ciclo vai se repetindo, né? E aí, enfim, aí vem a culpa, enfim, aí é uma bola de neve, né? E tem uma coisa que é muito importante, Ale, é que, ao contrário do que a gente aprendeu, que se controla a emoção não se controla. Você controla a forma como essa emoção pode se expressar. Então, assim, eu senti vontade de chorar e não chorei. Você não controlou o choro. Você controlou como ele se expressaria, que seria chorar na frente de todo mundo. Mas a vontade de chorar você não conseguiu controlar. Você nem entendeu por que aquela vontade de chorar veio. Então você não controlou a raiva. Você controlou o que você poderia fazer sentindo raiva. Que é bem diferente, porque as pessoas acreditam que elas realmente vão ter esse controle emocional. E, na verdade, se você não tratar a sua mente, esse controle emocional, que já inexiste, vai se tornar cada vez maior. É muito louco entender isso, porque as pessoas falam sobre inteligência emocional, mas no fundo não é assim que funciona. Porque é tudo uma teoria, né? E aí quando você vai ver na prática, é isso mesmo, você é pego pelos seus pontos cegos o dia inteirinho, né? Inteirinho. Quando você vê, você tá repetindo a mesma coisa, quando você vê, você deu a resposta que você já não queria mais dar há muito tempo. Mas a gente trabalha, né? A maior parte do dia no piloto automático, né? No que tá na nossa programação da mente subconsciente. Então, quando você vai ver, você faz. Aí você fala, filho, o que eu tô fazendo aqui de novo? Não era pra eu estar aqui nesse lugar, né? E aí eu acho que é um dos maiores geradores de ansiedade mesmo, né? Você ficar nessa luta o dia inteiro de meu ponto cego, com o que eu tenho que fazer, mas com o que eu faço de fato. Eu vejo muito isso no esporte, né? Comigo, né? Jogando beach, eu falo, cara, eu sei que eu tenho que fazer aquilo. Quando eu vejo, assim, é um negócio, eu falo, como é que pode, né? E esse conflito gera uma ansiedade mesmo, né? Como lidar com tudo isso, né? Que eu acho que é a grande questão, né? E as pessoas querem pílula mágica, né, Samu? Farmácia, sertralina, Zoloft, enfim. Eu acho que a medicação, ela é boa num momento que você tá muito na vala e às vezes precisa, né, de alguma coisa pra te recuperar. Mas, cara, não é todinho, né? É isso. Tipo, é mais fácil, você vai no psiquiatra, ele vai te medicar, você fica ótimo por um período, né? Porque é a hora que você sai daquele buraco, mas assim, até quando, né? E o problema é que você fica dependente da medicação, porque a medicação, ela não trata a sua emoção. Ela vai inibir aquele momento, ela vai inibir a sua
percepção de resposta emocional. Então, ela não inibe a emoção. Ela inibe a percepção, ela continua sentindo dor. Então, tem um processo, isso é muito legal, que é aquele negócio, eu não quero ver. Não, não é que eu não quero ver. Eu não sinto dor. Então, para que eu vou ver? Eu estou tão acostumado com o quadro que eu vivo que eu estou anestesiado. E um dos processos que explica isso é o desamparo aprendido, que é uma teoria onde mostra um cachorro tomando um choque. E ele não pode ele só pode chorar. E ele chora do choque. Depois de um tempo, como ele não pode fazer nada, ele se acostuma com o choque. Não quer dizer que o choque não dói, mas ele se acostuma. E aí, depois de um tempo, esse cachorro tá livre, ele deita no tapete que dá o choque, tomando o choque e chega a dormir. Ou seja, ele está anestesiado para a dor, ele está anestesiado para as emoções que ele sente. É a mesma coisa do medicamento e dos traumas. Isso não significa que a dor não tenha um efeito no corpo dele, né? Exato. Porque é isso, né? Eu, né, você sabe melhor do que ninguém, tomei anos de medicação para síndrome do pânico e tal. E quando eu parei de tomar, gente, eu me pegava direto emocionada com umas coisas assim, que eu falava, gente, isso aqui me emociona. Mas é porque eu tava tão anestesiada com a medicação que eu perdi também tanta coisa boa que eu podia ter vivido, tanta emoção legal, tanta alegria. E eu falei, cara, olha que cagada, né? E óbvio que o remédio me deixava bem, entre aspas, reduzia minhas crises, enfim, né? Mas mesmo assim, cara, me roubou tanta coisa. Sabe, eu perdi tanta coisa legal que eu podia ter vivido, que eu olhei e falei, não, para, né? E graças a Deus, né, assim, eu consegui me livrar dos remédios e tal, e tenho, né, assim, óbvio, felicidade plena? Não, isso não existe, né? Mas eu vivo bem, né? E quando eu não tô legal, eu tenho recurso. Eu tenho, né, recurso interno para me trabalhar, né? Então, eu acho que é muito rico, né? A hipnoterapia tem uma força muito grande em cima disso, né? Exatamente isso. E que, no fundo, é aquilo, a pílula mágica que a gente que você falou, que assim, é muito mais fácil eu te prometer que você não vai mudar nada e te dar uma resposta total, mas isso que vai ficar bom, do que olhar para sua mente e falar, olha, o seu desenvolvimento, seu autodescobrimento, entender o que você sentiu, o que você sente, é um processo mágico de descobrimento e que é o processo da cura. Uhum. Porque você só vai curar uma coisa que você tem a percepção que não foi certo, que não tá legal. Porque não é sobre eu olhar para o meu pai ou para minha mãe e culpar meu pai e minha mãe. Uhum. Eles deram o que eles podiam ter dado. Mas é sobre a minha percepção do que eu queria. E que muitas vezes foi bloqueado na nossa infância. Total. Aí o fluxo do desenvolvimento é simplesmente travado. Mas aí vem aquelas pessoas, nas polêmicas. Não, mas então você está falando que eu tenho que deixar o meu filho fazer tudo? Não! É completamente diferente ser proibido do que você ser educado. Olha, isso não é e pronto, não é assim. Não faz isso, eu não quero, eu fico bravo. Ou, filho, isso aqui te traz problema lá na frente, isso aqui vai te prejudicar. É muito mais difícil você educar, porque você tem que parar. Você tem que sair do automático, tentar entrar na mente daquela criança, tentar entender o modelo mental dela, por que ela quer aquilo. E explicar de uma forma que não corrompa aquela mente para ela parar de sonhar, para ela parar de se apaixonar. É exatamente isso. É exatamente isso. Porque as pessoas também, de modo geral, principalmente na nossa geração, né? Os pais olhavam pra gente como tipo, meu, cala a boca, obedece e vai lá e faz o que tem que ser feito. Mas a gente nunca soube o porquê, a gente não foi ensinado a pensar, né? Mas por que tem que fazer, né? Por que eu não posso fazer isso, né? E quando pra você faz sentido, você também vai aprendendo na vida adulta que você pode também fazer as suas escolhas. Não é imposto, né? Tá ali, isso é óbvio, né? Uma criança você não vai deixar enfiado na tomada. Não, tira o dedo, você vai tomar um choque, assim, né? Você é mais incisivo. Mas, de um modo geral, a criança, ela é um ser humano igual um adulto, né? Então, ela merece respeito, olhar, entender o que tá acontecendo. É óbvio que é uma linguagem diferente, mas, cara, dá trabalho. Mas, assim, dá um puta de um resultado, né? Se olhar pro seu filho como um ser humano, tipo, que merece respeito, que merece explicação, que merece que você sente com ele, né? Assim, não simplesmente como se ele fosse um robô, né? Tipo, vai, tem que fazer assim, tem que fazer... Meu, calma, não. Não né? põe a mão aí, não mexe nisso.
Por quê, né? Ó, isso aqui corta, você tá vendo? Isso daqui, ó, você quer que sai sanguinho, machuca, não pode, você quer ficar dodói? Não, não quer, né? Aí você começa a colocar a criança pra pensar também, né? Então mas e hoje a vida adulta das pessoas é prejudicada por isso, né? Porque foram muitas gerações de criação assim, né? Exato. É surreal, assim, E mas aí, dá pra mudar, né? isso dá para mudar, porque tudo que a gente vive hoje é uma referência do nosso passado, tudo. Uhum. E essa é a maior trauma ou maior dificuldade das pessoas que colocam papai e mamãe num altar. O fato é, papai e mamãe erraram e erraram feio. Várias vezes. Mas isso não torna eles os piores vilões. Sim. E reconhecer esses erros também não é ingratidão. Porque se você não reconhece o que eles fizeram que não serve para sua vida hoje, você vai replicar tudo aquilo. Isso, replicar a dor do seu pai, a limitação do seu pai, não é gratidão, é burrice. Só que isso dói. A grande maioria das pessoas não entende isso. Então, algumas pessoas, alguns formatos de mente... Por exemplo, agora aconteceu recentemente o caso da Larissa Manoela. Nossa. Olha só, eu vi gente brava com ela porque ela estava expondo os pais. Mas ela não estava expondo os pais, ela estava expondo a dor dela. E com certeza milhares de pessoas começaram a perceber que tem dificuldade de expor o que elas sentem com o papai e com a mamãe, por conta do que chamaram de gratidão e ingratidão. E elas não têm, então, uma comunicação real e sincera com o papai e mamãe. A falar isso é desrespeito. E eu normalmente faço até esse exercício, que é assim, imagina seu filho na sua frente, e aí você pergunta para ele, mas filho, tô entendendo, você tá borocochô, você tá triste, o que aconteceu? Conta pra mamãe, conta pro papai. E aí seu filho fala assim, não vou falar, mãe. Sabe por quê? Se eu falar, você vai se magoar. Você gostaria que você tivesse um relacionamento assim com seu filho? Gostaria, Lê? Não. Não. O que de fato então acontece é que esse relacionamento é o que a gente tem muitas vezes com os nossos pais. E tá tudo bem se os nossos pais, por ser de uma outra geração, não estiverem abertos ao diálogo. Uhum. Mas você assumir que tem algo que ficou desconfortável dentro de você, tem algo que você discorda, tem algo que não faz sentido para sua vida adulta, isso é seu direito, não é ingratidão, percebe? Sim. Mas é porque é isso, eu acho que são criações de tanta imposição que a pessoa não consegue nem se ver nesse papel, né? E é muito interessante humanizar pai e mãe. Eles são seres humanos, né? Assim como eu erro, você erra, né? As pessoas, de modo geral, erram. Pai e mãe erram, né? Mas é porque eu acho que é uma coisa cultural. E, tipo, eu sou seu pai, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que é melhor pra você. Cara, você sabe o que é melhor pra mim baseado na sua programação, né? Não o que de fato é melhor pra mim, né? Então, é como se fosse um livro que todo mundo lê a mesma coisa e todo mundo sai repetindo, cara. E é mó... Porque, assim, o ser humano, ele é único mesmo, né? Eu sou de um jeito, eu sou a Alexandra, eu nasci num dia, num horário, eu tenho uma vida, uma personalidade, você é outra pessoa. Então, assim, é indivíduo mesmo, né? É muito individual. É o que a gente fala da programação, né? Numa casa foi criado dois meninos gêmeos, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, viveram as mesmas coisas e cada um é de um jeito, porque cada um absorveu, né? O movimento da casa, a programação de pai e mãe de uma forma, né? Então é muito... Não dá pra generalizar, né? Não. É impressionante. Quando a gente fala de mente subconsciente, então, o que ela capta, muitas vezes não é... lógico. Então, falando desse caso, 2 gêmeos univitelinos, que nasceram, tipo, minutos, segundos, um depois do outro. Agora, se fala, mas por que um é tão diferente do outro? Bom, basicamente, eles podem estar sentindo muitas coisas semelhantes na barriga da mamãe, mas, olha só, imagina que um quadro hipotético. Sai o primeiro, e a médica fala, ai, que legal, parabéns, ó. Agora só falta mais um. E a mãe fala assim, nossa, eu senti tanta dor, podia já ter acabado. O que esse bebê que sobrou sentiu? Rejeição. É muito louco isso, porque é sutil. Só que não passa, porque não é lógico. Quando que uma mãe vai imaginar
que isso pode traumatizar o filho. Não é fácil, percebe? Ou seja, a gente não consegue controlar nossas emoções, quanto mais perceber quanto as nossas emoções podem impactar o outro. Isso Sim, total. é mágico quando você entende que se tratar na verdade, libera a sua família toda, ajuda a sua família toda, porque a gente não tem ideia de como a gente mudando um comportamento 0,1 que seja, vai impactar numa gama de pessoas assim absurdamente. É efeito dominó, né? Uma vez que você se muda, né? As pessoas em volta vão mudando também, né? Porque assim, fala, cara, ali, olha a diferença, né? Olha como mudou. E as pessoas também começam a se comportar com você de uma forma diferente, né? Porque você também muda como você se enxerga, na verdade, porque é você com você, né? E é muito louco, assim. E no final, mexer com pai e mãe é muito delicado, é muito difícil. E tem pessoas, né, principalmente o pessoal do Nordeste, né, eles têm uma característica muito forte de pai e mãe, né, assim, muito difícil de mexer. E fazer... E não é que você vai deixar de amar seu pai e sua mãe, né? Muito pelo contrário, você vai ter uma relação muito mais verdadeira com eles, né? Uma Você troca vai muito amar mais... muito mais. Porque a raiva e o amor, elas estão no mesmo lugar, né? Então, não tem uma relação, você não consegue conviver com alguém diariamente, estar presente na vida de alguém só amando. Você tem raiva, você fica bravo, você fica triste com a pessoa e vice-versa, né? São as trocas das relações saudáveis, né? Então, eu acho que conseguir fazer com que o paciente entenda que, ok, o pai e a mãe serem ser humano e que eles erraram e vamos trabalhar isso de uma forma saudável, eu acho que é um dos maiores desafios, assim, dentro do consultório, né? Esse é um grande desafio, porque, na verdade, você tem que mostrar para aquela pessoa que existe um ponto cego. E muitas vezes, só quando você consegue mostrar, já tem uma mudança, assim, gritante. Então, assim, eu me lembro um experimento, um estudo científico que foi feito assim, ó, com camareiras no Havaí. E aí eles olhavam para aquelas camareiras e elas, muitas vezes arrumavam cama o dia inteiro. Um trabalho braçal de passar aspirador e não sei o quê. Só que quando iam fazer o exame de saúde na empresa, todas elas tinham sobrepeso, todas elas tinham um problema de saúde gigante, e eles falavam, não é lógico, porque ela treina. E aí, quando eles perguntavam, você treina? E elas falavam, não, eu não tenho tempo, eu passo o dia inteiro arrumando cama, arrumando quarto. Às vezes eu arrumo 30 quartos por dia. E eles começavam a olhar e falavam, cara, isso é um trabalho absurdo. Braçal. É um treino. E aí eles começaram um trabalho só de explicar para aquelas camareiras o quanto elas gastavam de energia, o quanto que aquele trabalho era braçal e equivalia a um treino. E em 15 dias, depois de ter feito esse trabalho, obviamente não é um trabalho de um encontro, de falar, olha, Sim. mas foi feito um trabalho profundo. Sim. E depois de mais ou menos 15 dias a um mês, todas elas deram um feedback, elas se sentiam mais dispostas, mais saudáveis, com mais energia, e em geral elas tinham perdido de meio a 1,5 kg. Olha que legal. Por quê? Porque mudou-se a referência. Na cabeça daquelas pessoas era assim, treinar é ir na academia, treinar é ir caminhar, é ir correr. O que eu faço aqui não é treinar. É um trabalho árduo, duro, sofrido, né? Assim, não tem um... E aí, então, o que eu quero explicar com isso? É que quando se muda a referência, muitas vezes o que você está fazendo já é suficiente para você ter um resultado. Só não é porque já existe uma cobrança do seu passado. E que muitas vezes você não pôde mexer. Por quê? Porque tinha relação com o papai, com a mamãe, uma cobrança de ser perfeito, de não errar, de não decepcionar eles. É muito interessante isso, né? Porque se meu pai e minha mãe não erram, como eu vou errar, né? É isso, é a referência. E é muito forte, né? Assim, e você falando isso agora, eu lembrei de uma história. Eu era novinha, na minha casa trabalhava a Jo, né? Que ela entrou pra ser minha babá, eu tinha 3 anos, ela ficou lá com a minha mãe, acho que até uns 2 anos atrás, enfim, trabalhou a vida toda com a gente. E ela tinha um filho.
Ela tem um filho, né, o Vitor. E ela sempre levava ele na... Ele estudava numa escola lá perto da minha casa, e ela deixava de manhã e ia buscar no fim do dia. Aí ela falava, nossa, cara, é uma caminhada enorme, não sei o quê. Eu lembro que eu falei pra ela, eu falei, Jô, em vez de você achar que é um martírio essa caminhada, eu falei, cara, põe uma música no fone de ouvido e vai caminhando como se você estivesse fazendo uma ginástica. E eu lembro que passou um tempo, sei lá, passou uns 6 meses, ela falou assim, eu fiquei com muita raiva de você, o dia que você me falou isso. Mas aí no dia seguinte eu fui lá e comecei a fazer e mudou total. Hoje eu adoro ir buscar ele na escola. E óbvio, era nova, nem não fazia ideia. Mas pra você ver, é isso, né? O mudar a sua percepção do que você tá fazendo, né? Dá pra ser mais leve, né? Uma coisa mais gostosa, assim, mais prazerosa. E que dê, no final, um resultado fisiológico mesmo, né? Que você veja no seu corpo, na sua saúde, né? É muito louco. Mas o que mais surpreende dessa história é que você nova já tinha a resposta. Percebe? A Jo já era mais velha e ela não tinha resposta porque ela já tinha automatizado, ela já tinha entrado num quadro onde é como se tivesse engessado o cérebro. O cérebro para de... Ele não perde a plasticidade, que é natural e que vai acontecer até o resto da vida. Só que é meio que ele para de aprender, ele para de quebrar os velhos padrões. Ele põe uma coisa como uma verdade absoluta. E ele leva aquela coisa como verdade absoluta. Sim. E o mais interessante é que muitas das respostas dos problemas já estão na nossa vida quando a gente é mais jovem. A gente pensa fora da caixa. Só que, ao mesmo tempo, a gente tende a ir para o mesmo padrão do que a Jo ficou. Que é, não, a vida é assim, ela é dura, ela é difícil. É como se eu estivesse engessando o meu cérebro, cristalizando ele, para dizer, o que eu vivenciei, tudo que eu acumulei até aqui é uma verdade absoluta, e eu não quero mais nada. Exatamente isso. E aí fica muito mais pesado, né? Fica muito mais difícil, Você né? fica sem assim, esperança. A vida fica cinza. Porque é isso que acontece, né? A infância é gostosa, daí a pré-adolescência já é meio caótica, daí a adolescência é o caos, né? Aí a vida adulta, a hora que você vira a chavinha, assim, não é gostoso como eu achei que ia ser, né? Porque tudo de infância, né? Seus sonhos foram sendo minados, você não pôde falar o que você queria, para de fazer isso que é bobagem, isso é coisa de criança, né? Amadurece, você tem que ser... Cara, não, você tem que, assim, a beleza de ser criança é isso, é poder, né, assim, é você se permitir sonhar, ter a mente aberta e são os pais mesmo que vão minando, né, toda essa transparência da mente da criança, né? Então é muito louco, assim. É difícil, até a gente, né, que trabalha com isso, é difícil você começar a olhar com novos olhos, né? Mas é um treinamento diário, assim, né? Às vezes eu vou fazer alguma coisa e falo, opa, não, isso daqui eu já sei que vai dar uma programação ferrada, né? Ontem o Bruno, cara, queria matar ele. O Joca, ele tava indo dormir, vamos escovar o dente. Aí o Joca criou uma resistência lá. Não quero. Meu, ele pegou uma foto no YouTube, no Google, de um dente podre e mostrou pro menino. Falei, cara, eu vou te socar. Você tem uma raiva dele. Falei, Bruno, não acredito que você fez isso. Conversa que tem que escovar. Não vai chocar o menino, né? Bom, entrou, né? Isso, Ele foi pro banheiro com cara de choque, assim. Vou escovar o dente, mamãe, vou escovar o dente. E já deu a referência, percebe? É isso que a gente ignora, que é uma hipnose. Por quê? Porque o cérebro infantil, ele não tem crivo nenhum. O Bruno é o pai, adulto, é uma autoridade. Acabou. Isso agora está gravado lá dentro, como uma tatuagem, fica impresso. Eu digo que fica impresso. Então. É imprint. Ontem eu vi que entrou, assim, eu falei, fodeu, essa foi direto pro subconsciente. E isso é um exemplo legal. Imagina isso acontecendo repetidamente na vida de uma pessoa. E aí é que tá, né? Porque quando essa pessoa que você fala assim, mas a pessoa tem dificuldade de lidar com o trauma do pai e a mãe, mas é porque ela não teve trauma. Às vezes, ela realmente não teve um trauma. Porque quando pensa em trauma, ela não pensa num pai falando do dente podre. Ela pensa numa facada, num sequestro, num estupro, ou algo... tem que ser absurdamente marcante. E ela não entende que um ambiente pode ser traumático. Um ambiente pode ser traumático ao ponto que isso se torne tão marcante que você nem percebe que você faz uma coisa disfuncional. Exatamente. E acontece muito, né? Canso de atender na sessão inicial.
Ah, não, mas meu pai e minha mãe são ótimos, tem uma relação maravilhosa, minha infância foi perfeita, tal, bererê. E aí você vai, né, dando a oportunidade da pessoa se abrir um pouco mais, e explicando pra ela que um trauma não necessariamente é um estupro, né, um assassinato, né? Os traumas podem, o trauma o que que é? Uma ferida, né? Exato. Uma ferida, ela, né, assim, ela não tem tamanho na nossa mente, né? É como você interpretou o que aconteceu, né? E aí você vai explicando para a pessoa o que que é um trauma, né? O porquê de algumas coisas. E a pessoa, ah, então, na verdade, aconteceu uma coisa na minha infância. Meu pai era assim, minha mãe era assado. E aí a pessoa começa a se abrir, porque tem, né, gente? Tem de monte, né? A pessoa não vai parar no seu consultório à toa, né? Assim, a pessoa não é ansiosa à toa, né? Enfim, tem um monte de questão. Mas é muito louco porque a pessoa já chega, tipo, não, imagina, minha infância foi ótima. E aí você começa a E, entender que tem um monte de coisa ali pra tratar, né? e isso é exatamente isso, que é assim, ó. Imagina que um trauma, ele pode ser só um furinho de uma agulha. Então você pegou e fez um furinho de uma agulha. Cara, como que isso representa na sua vida, na sua saúde hoje? Nada, isso não vai te matar. Agora, imagina que nesses 30, 40 anos, tem milhões de furinhos de agulha nessa região, no seu antebraço. Você não vai conseguir mexer a mão. Vai ficar tão dolorido que você não vai conseguir mexer o braço, talvez. Só que as pessoas ignoram que o nosso cérebro, é a história, né, que se fala, né? Ah, e o tempo cura qualquer ferida. O tempo não cura nenhuma ferida. O tempo amortece as feridas e faz você se acostumar com aquela dor. É só isso. Acabou. Se você não tratar e ressignificar aquilo, o tempo não vai fazer isso por você. Exatamente. Porque as pessoas. Porque é mais fácil, né? Ah, isso aqui eu não vou olhar que o tempo cura. Não, não cura. Você só tá jogando a sujeira pra debaixo do tapete. A hora que você tropeça no seu próprio tapete, fala, cara, não tenho mais pra onde Isso. correr, né? E é exatamente isso, né? Foi o que você falou, esses microfurinhos são várias vezes que seu pai ou sua mãe te falaram repetidamente a mesma coisa e aquilo ali, cara, vira uma ferida gigantesca, porque aquilo ali fere, né? O não olhar no olho do seu filho fere, né? O não escutar quando ele tá falando fere. Né? Então, assim, tem um monte de questões que ferem, né? E você ficar no celular, na cara do seu filho ali, enquanto ele tá querendo um pouco de atenção, fere, né? Então, obviamente, na época dos nossos pais não era assim, mas tinham outras Mas questões, tinha o né? jornal, tinha a televisão, tinha. Também Ah, tinha. e aí é muito louco, né? E aí você vai explicando pro paciente, vai explicando pra ele que, cara, tem ferida, Pra caramba. né? Ah, eu não durmo bem, nossa, tem um porquê, né? Assim, tipo, ah, eu tenho uma dor de cabeça que eu não sei de onde vem há 15 anos, tem uma causa, né? Então, mas é isso, a pessoa se acostuma a viver com a dor, né? Tem uma amiga minha que uma vez eu estava conversando, ela veio com a questão do açúcar também. Ah, eu quero parar de comer açúcar e tal. Aí né, e ela trabalha com isso, né? Eu falei, putz, realmente, né, assim, tá no ambiente, mas aí fomos conversando. Tem a questão da infância, da mãe que cozinhava, né, que toda vez que vai na casa da mãe é o bolo, é o doce. E aí ela falou assim, ah, Lê, mas eu já acostumei, né, a comer açúcar, não me faz mal. Eu falei, não, vamos lá. Te faz mal, você se acostumou a viver mal, é diferente, né? Porque eu falei assim pra ela, eu falei, ai, eu fico, às vezes eu faço uns detox de açúcar e quando eu como, eu sinto, me dá, fico com a barriga estufada, fico me sentindo meio agitada, tal. Ela falou, ah, eu já não me sinto, mas assim, eu falei, não, você se sente assim o tempo inteiro e não percebe, porque você se acostumou a viver mal. Ela falou, cara, nunca tinha pensado. E aí, é o ponto cego, né? É isso, é exatamente isso. Só que muitas vezes aquilo é tão normal e não tem uma outra referência, que se não tem então outra referência, o que eu vivenciei é o único normal. Uhum. Então, é muito legal que nesse É. caso do paciente que não sente a dor, que é o exemplo da sua amiga, eu algumas vezes pergunto, tá, mas então como que foi o casamento do seu pai e da sua mãe, né? Ah, era ótimo. Ah, é ótimo? Então, você quer que o seu casamento seja igual, o seu casamento é igual. Não! Por quê? Não, porque tinha isso, aquilo outro. Se o seu pai e sua mãe estivessem aqui na sua frente. Não, isso aqui estava errado. Isso aqui E aí a pessoa começa até a chorar muitas vezes, porque ela começa a perceber que hoje ela já faz diferente. Só que ela não se permitiu sentir a frustração do que ela recebeu na infância.
E é um fato, porque você tem o direito de ter frustração. Em geral, todos nós temos expectativas. E isso é um fato. Então, você compra qualquer coisa, você tem uma expectativa. Sim. Só que se você não recebe aquilo que você queria, foi condicionado que se você ficar triste, você é mimimi. Aonde isso? Ficar triste não quer dizer que você não vai se adaptar. Só que ali está uma emoção mostrando que o que você recebeu não era o que você queria. E que você tem todo o direito de trabalhar para receber o que você queria. Só que na grande maioria das vezes você não pode assumir. Você não pode falar, na boa, isso aqui não é o que eu quero. Você teve que engolir o choro, você teve que calar a boca, você teve que falar, não, é assim. E você acha que é normal, né? Você fala, beleza, cresci assim, tô aqui vivo. Exato. Tô aqui, tô ótimo, né? Mas tá ótimo mesmo, né? Assim, mas porque é isso, vai se acostumando a viver. Tem um amigo meu que é psicólogo que ele fala, merda quentinha, né? Tipo, tá ruim, mas aqui eu sei viver aqui nesse caos, né? Então, é muito louco a repetição, né? Ô, Samuca, tem algum caso, assim, que você possa contar, que você fale... para as pessoas, eu acho que é legal, para as pessoas entenderem, né? Um caso de um trauma de infância com um padrão de comportamento na vida adulta, assim, que fique bem claro, sabe? Algum paciente seu que você possa abrir, assim. Tem um caso, assim, que... para mim é um caso que chama muita atenção. O paciente estava quebrado financeiramente. E por mais que eu perguntasse o quanto aquilo doía, ele falava, cara, isso não dói. Ele não sentia a dor. Então ele tem um depoimento em vídeo que ele fala, eu estava devendo 20 mil no banco. Eu estava devendo 50 mil no banco. E não sentia a dor. Mas ele buscou o tratamento por causa da ansiedade. E durante o tratamento, uma das cenas mais chocantes foi que ele chega da escola e ele morava na comunidade, ele era muito pobre. Ele deve ter, 5 anos de idade, e ele chega da escola e fala, mãe, me dá um doce. Ela fala, não tenho dinheiro. Mãe, me dá um carrinho. Não tenho dinheiro. Que droga de vida, mãe. O Joãozinho tem, não sei quem tem. Quando eu crescer, eu vou ser rico. Eu vou ter tudo o que eu quiser. A mãe abre a porta do barraco e fala, filho, a gente mora na favela. Se você ficar rico, eles vão vir aqui, vão roubar tudo da gente e vão queimar a gente vivo. Essa era a programação dela, entende? A gente não sabe o que ela ouviu, o que ela sentiu, o que ela viu. E isso foi uma tatuagem gravada como realmente uma impressão no cérebro daquele menino. E vai se concretizando cada dia que ele ouve que o rico é sujo, é corrupto, que o dinheiro faz as pessoas não entrarem no reino dos céus, né? Que o rico não entra no reino dos céus. E isso vai criando uma programação tão forte e ele só vai concretizando isso na vida dele. Que é assim, com 12, 13 anos ele vem para São Paulo. Naquela época existia uma profissão muito comum para a época, que era office boy. E o que acontecia? Ele levando documento para cá, para lá, dentro do ônibus, com o Walkman. Roubavam o Walkman dele. Tudo que eu tenho me roubo. Ele sai de office boy e vira motoboy. Tem a moto roubada, ele vê um monte de crime na rua e vai gravando. Tudo que está associado com dinheiro é ruim. Por fim, ele vira PM, Polícia Militar. E por, 3 anos, tudo que ele vê, a grande maioria dos crimes estão associados com roubo, estão associados com dinheiro. Assim, a grande maioria das coisas que ele lidava. E automaticamente, então, na vida adulta, quando ele pensava que ele queria ter dinheiro, a mente dele automaticamente gerava ansiedade dizendo, você vai matar sua mãe, você vai fazer mal para sua mãe. Entendi. E por mais que essa correlação na vida, na mente racional, não seja direta, a correlação para ele era direta. Uhum. Só que ele nem sabia. Ele nem entendia porque na hora que ele chegava para uma negociação, ele perdia o foco, ele perdia a energia, ele se sentia desmotivado, ele fazia a pior escolha.
E quando ele mudou, eu tenho um vídeo de depoimento que apenas, sei lá, 30 dias depois, ele estava positivo, 100 mil na conta. Ele tinha trocado parte da frota da empresa e ele estava trocando o carro dele. Você vê a programação, né? E não é consciente, obviamente que não é consciente, se é consciente, você muda, né? Assim, você consegue pegar essa informação e mudar, né? E você vê a pessoa fica vidas, né? E eu já passei por isso, eu já vivi de, tipo, sentir na pele a vontade de fazer, eu falava, não, vou fazer alguma coisa, e a minha programação, enfim, era tão forte que eu perdi energia na hora de fazer. Eu falava, gente, mas eu não consigo fazer, eu me programei pra fazer, eu vim aqui pra fazer, e de repente a minha energia era sugada. Eu falava, cara, como é que pode? De onde que veio essa preguiça, né? E enfim, né, depois de todos os trabalhos, né, de hipnoterapia, de entender, você fala, cara, e é muito forte mesmo, assim, a sua mente o seu subconsciente é tão forte que drena, de fato, a sua energia, assim, né? Você não tem de onde tirar, você fala, cara, como é que eu vou resolver isso aqui agora? Você não tem energia pra colocar, pra resolver o que você precisa resolver. Quando eu tinha loja, eu lembro que às vezes de sábado eu ia trabalhar e tal, e eu tava lá, não, quero que entre cliente, quero vender, né? Enfim, entrava uma cliente e ficava sem energia pra atender. Olha que loucura. E às vezes eu me pegava e falava, ai, tomara que não entre ninguém, que eu não quero atender. Meu, uma Qual a maluquice, chance, né? com uma programação dessa, de um negócio dar certo? De uma venda ser feita? Nenhuma. Eu ia, não, eu vou vender muito hoje, vai bombar, vai não sei o quê, vai, tenho certeza que vai dar certo, plá, plá, plá. Meu, chegava lá, eu mudava a energia assim, sugava. É muito louco, e é isso mesmo. E ó, eu adoro esse exemplo, porque o que muitas pessoas que vão ouvir esse podcast vão falar? Ah, mas isso só acontece porque ela não gosta do que ela está fazendo. Mentira. Imagina, eu amava. Exatamente. Amava. Então, olha só, é muito legal. Você consegue, com a programação certa, sentir prazer com qualquer coisa. Você pode sentir prazer com lavar roupa, com mexer numa planilha de Excel da mais difícil. Por quê? Porque não tem a percepção de trabalho. Então eu gosto de dar um exemplo assim. Imagina que você está ganhando agora um iPhone 15, vamos dizer que lançou hoje, e que você está ganhando. Você tem que só ir buscar no shopping. Você vai se sentir desmotivada? Zero. Só que olha que legal. Você tem que ir até o shopping, no trânsito, dá trabalho. Você vai para trocar o seu celular para um monte de backup que você tenha. Vai dar trabalho. Você vai ter que corrigir um monte de coisinha, um monte de aplicativo que não vai passar automaticamente. Só que você não sente a percepção de trabalho. Talvez você vai gastar no processo todo em torno de 16 a 20 horas. Só que você não sente trabalho. Uma mãe, quando o bebê nasce e ele está com risco de vida ali, ou ele realmente tem alguma coisa, ela não sente o cansaço. Ela acorda e faz a tarefa dela apaixonada. Pô, óbvio que depois de um acúmulo ela sente, mas na grande maioria das vezes, ela não sente. Não, e não sente mesmo. Você fala, mas ela tá dormindo mal, tá amamentando, tá cansada, não sei o quê. Não tem percepção de trabalho. O fato, então, é que com a programação positiva, não quer dizer que você vai estar, todo dia, e você não vai ver problemas. Mas a percepção do esforço é muito menor. Você consegue ter uma percepção de prazer muito maior. Então, se você conversar com um vendedor que vende muito, o que ele vai falar? Meu, quando eu vendo, eu ajudo pessoas. Eu amo vender. Ele sente o maior tesão do mundo, talvez comparado ao ato sexual. E hoje, muitas vezes, muitas pessoas que estão ouvindo a gente têm mais prazer com a coxinha, com o chocolate, do que com o sonho dela de ir para Disney, de comprar um carro melhor, de emagrecer, de ter um relacionamento melhor. E isso é muito legal de olhar, porque quando você começa a refletir, então, Ale, você começa a falar assim, nossa, que ponto cego. Não, total. Começa a cair muita ficha, né? Você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí e muita gente começa a entrar, acho que num mood de tipo, a vida adulta é assim mesmo, né? É muito difícil mesmo. É assim, é chato. E aí você começa a se contentar, viver uma vida mediana, sendo que você tem um potencial gigantesco para fazer muito mais, né? Muito mais. E é olhar pra dentro, né? Ninguém vai te dar lá fora, né? É isso. É isso. Mas daí o que faz? Novamente, é mais fácil gerar um diagnóstico.
automático. Aí o que é isso? É procrastinação. Ah, mas você não procrastina com todas as coisas. Então você não procrastina para fazer xixi. Ah, não, eu tô ali. Não, você não procrastina para fazer xixi. Você não vai fazer xixi na calça. Você não abre esse precedente. Uhum. Você não fica no Netflix, opa, fiz xixi na calça. Não tem isso. Então eu dou um exemplo que procrastinação é mais ou menos assim. Tudo na vida é como se fosse comparado. Eu saio do ponto A para o ponto B. Então eu acordo e vou escovar os dentes, ponto A para ponto B. Aí eu vou tomar café, ponto A para ponto B. Tem um objetivo. E procrastinar seria mais ou menos assim. Eu sair do ponto A e em vez de ir para o ponto B, eu ir para o ponto C. Então vamos imaginar que você está aqui, nós estamos gravando em Moema, e você morasse em Pinheiros. E você fala, eu vou para minha casa. Mas ao invés de ir para Pinheiros, se fosse para o ponto C, para o largo, para o centro de São Paulo, se fosse para Santos. Existe lógica na sua mente de fazer isso? Nenhuma. Não. O que de fato então acontece não é que existe a procrastinação. Existe um gatilho onde eu não posso olhar o ponto B, por quê? Igual aquele cara, se eu for para o ponto B que é ganhar dinheiro, eu mato a minha mãe. E aí então eu faço outras coisas. Eu tenho mais tesão em olhar uma conversa, fazer qualquer coisa que não traga o meu resultado. Mas, de fato, nas coisas mais importantes da vida, a gente não procrastina. Eu não procrastino para ir para o banheiro para fazer o número 2. Não tem jeito. Você não vai pagar o preço. Depois que você aprendeu a fazer cocô no vaso, você não vai fazer cocô nas calças. E procrastinar seria aceitar isso. Nem louco faz isso. Exatamente. Tá fazendo sentido? Total. É muito legal, porque quando a gente vê o ponto cego, eu paro de me depreciar, tá? Eu não tô procrastinando. Eu tô, na verdade, dando ênfase a uma coisa que não traz o meu resultado, porque, de alguma forma, eu não posso olhar para aquilo que a minha mente racional disse que é interessante. Uhum. E é o exemplo que você dá sempre, é o atleta. O atleta no treino, ele é um leão, né? E aí chega na competição, é um cordeirinho. Não, é desespero. Porque assim, você é muito louco. Você vai, você treina, você, né, o beach tennis, que é um esporte, você esmecha, você defende, você corre, você vai pro fundo, você vai... E aí, cara, chega na hora do jogo, sua perna não move, o seu smash é uma manteiga, tipo, seu braço fica... E é assim mesmo, é real, não é que, tipo, eu tô... Uma metáfora, é real. E aí você fala, cara, o que está acontecendo comigo? Eu não treinei pra isso. Mas é porque é isso, é a caceta da programação que tá tão enraizada que não permite com que você realize o que você foi pra fazer ali. Você acordou cedo, você despencou daqui pra puta que pariu, né? Tipo, você foi lá, você treinou, você deixou sua família, né? Tipo, pra ir fazer aquilo. E aí, quando você chega, você não consegue fazer. É uma coisa surreal. E eu vejo acontecer em quadra todos os campeonatos. Já aconteceu comigo várias vezes. E eu vejo acontecer com um monte de gente. E é muito frustrante, né? Você fala, cara, eu não vim aqui pra isso. Uma coisa é você perder jogando, né? Puta, eu dei tudo que eu tinha, outra dupla... Tipo, eles jogaram melhor e acabou, beleza. Né? Ganhou melhor, justo. Agora, cara, você não fazer nada é desesperador. Só que a gente faz isso na vida o tempo inteiro. E as pessoas se acostumam. É que o esporte, você tá ali numa outra adrenalina, né? Mas você pensa que tem gente que faz isso o dia inteiro no trabalho. Preciso mandar um e-mail, depois eu mando. Preciso falar. Preciso falar com o meu chefe, não falo. Exatamente. Pra tudo, né? Assim, preciso ir na academia. Hoje eu me comprometi, não vou. Inventei de 750 desculpas e não vou. Né? E uma vez você me falou um negócio que foi muito legal você deu o Joaquim como exemplo, né? Se alguém estivesse passando na rua e quisesse pegar o Joaquim de mim, eu não lutaria com toda a minha força, né? Eu iria pra aquilo, matar ou morrer, né? Tipo, porque é o meu filho, né? Meu maior bem. E pior que não tem nenhum morrer na história. É só matar. É só ter uma opção. Você vai pegar o Joaquim, você vai defender ele. Acabou. Exatamente. E aí a gente muitas vezes faz isso com a própria vida. Foi uma das coisas que você me falou numa das sessões que mais me pegou, assim. Eu falei, cara, é real.
né? Pra defender nosso filho instinto animal, né? A gente vai pra cima, com tudo, né? Não tem, foi que você falou, não tem opção. A opção é resolver, fazer o que tiver que, tipo, ter que ser feito pra proteger meu filho. E muitas vezes a gente acaba não fazendo com a gente. E é nesse procrastinar, né? Depois eu faço. Eu não vou responder porque eu não quero briga. Aceitar todos esses movimentos, comer além do que deveria, se entupir de açúcar. É tudo, né? No final é o mesmo movimento de formas diferentes, né? Mas é sempre a mesma coisa. É você jogando seus sonhos, o que você quer realizar, por água abaixo. Foda-se, né? Desculpa o palavrão, gente. Mas, ó, saiu agora, você falou, não saiu nenhum até agora, foi muito bom. Já é um avanço, né? E é muito legal, Ale, isso, porque o primeiro passo é essa mudança que você está tendo. E quando você joga real com você mesmo, você começa a olhar para aquele hábito, para aquela programação de outra forma. Por quê? Porque se eu levo ela como normal, eu vou me acostumar cada vez mais com ela. E quando você compara com o seu filho, você fala, caraca, para ele eu posso lutar com todas as minhas forças, mas eu não posso lutar para ter a minha Ferrari. Pô, eu não vou nem falar que eu quero uma Ferrari. É como se eu tivesse vergonha do meu sonho. E eu não consigo, então, falar que eu não consigo ter aquela Ferrari, porque então eu não desejo. E eu faço esse desafio, que cara, se imagina aí, quer começar a mudar sua programação, fala uma coisa que você não pode fazer, mas fala não que você não pode fazer porque você não quer. Fala, eu não posso levar meu filho para Disney porque eu não tenho dinheiro suficiente. E eu não tenho dinheiro suficiente porque eu não fiz aquele projeto, porque eu não falei em público, porque eu deixei coisas que eram mais importantes para fazer para depois. Porque eu não passei aquela noite em claro, eu não tive força. Porque eu não paguei o preço de verdade. E agora se imagina pegando o seu celular, abrindo uma live falando isso para todo mundo. Quero ver que se você falaria, é só uma procrastinação sem importância. Nossa. Percebe que se você imaginar, já dá aquele frio na barriga, já dá um negócio do tipo, meu Deus, como eu vou falar para minha audiência, para as pessoas que eu mais amo, que eu mostro que eu sou perfeito, que eu não conquistei a minha Ferrari, porque eu não me entreguei um pouco a mais. E se entregar um pouco a mais não é falar assim, teve até recentemente, o Thiago Nigro foi, tipo, apedrejado, porque ele falou assim, teve uma frase dele assim, nenhuma pobreza suporta 14 horas de trabalho. Ele quer dizer que se uma pessoa trabalhar 14, 15, 16 horas, ela não vai ficar pobre pro resto da vida. Só que as pessoas falam, tem gente que trabalha mais, quase trabalha escravo e tá pobre a vida inteira. Mas o que ele quis dizer é que na hora que acaba o seu trabalho, é fazer um trabalho inteligente, pegar um livro, dar meia hora a mais de esforço, pegar um curso na internet, mesmo que seja um curso de R$19, aprender sempre. Fazer fora da caixinha. E quando a gente começa a assumir que a gente não está fazendo extra, e não é não dormir, não é não ter hobby, não é não ter prazer, não é isso, não é aquela história, ter que ser doloroso, enquanto eles dormem, você estuda. Não é isso, você acorda meia hora antes. Arranja um jeito, igual que você falou pra Jo. Cara, você já tá caminhando. Põe o fone de ouvido, cara. Achar uma forma de fazer um extra. Quando você traz isso pra sua responsabilidade e começa a olhar pra sua programação, você começa a não aceitar a programação como normal. Você começa a ficar com raiva da programação. Você fala, eu não posso aceitar isso. Direto. Fala, cara, porque você começa a entender que não precisa ser assim. Cara, a hora que cai essa ficha, você fala, dá pra mudar, né? E como é que eu posso fazer pra mudar? Acessando o que tem dentro, né? E é isso. Por que isso aqui tá aqui, né? E aí você começa a mudar as pecinhas de lugar, né? Isso aqui não tá me fazendo bem, isso aqui não tá me levando pra lugar nenhum, né? Então vamos mudar. Vamos tirar isso daqui e testar, né, Samu? Que é o que eu falo, tem que testar. Fazendo desse jeito, você já viu que não dá resultado. Testa, muda. Né? Faz de uma outra forma, se reinventa.
né? Vai mudando aos poucos, um pouquinho por dia. Eu falo muito isso no consultório, né? Esse dia eu estava atendendo uma pessoa, questão de sono. Você fica no celular na cama? Fico. Cara, muda. 2 horas antes de dormir, põe o celular pra carregar no banheiro, desencana. É duro a gente ter o hábito, mas você não nasceu mexendo no celular. Né? Muda, faz diferente. Tenta fazer diferente pra você ver o resultado que você vai ter, que com certeza vai ser diferente. Né? Porque a gente não tem resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? E é muito louco porque as pessoas, de um modo geral, obviamente, têm essa dificuldade de mudar o pequenininho. Fica esperando um milagre, né? Assim, é sair do lugar de vítima pra ser protagonista da sua vida, né? E é uma programação muito difícil de mudar, né? Mas tem um puta caminho, né? Mas é olhar pra dentro. Né? A pessoa vai fazer um botox, um preenchimento, tudo gasta 5 mil reais e não paga isso pra cuidar da saúde mental. É muito louco. Que é um negócio que é pra sempre, né? Tipo assim, é o que eu falo, a hipnoterapia é um mergulho profundo sem volta. Porque você vai descobrindo um mundo tão legal, né? Tanta oportunidade de viver melhor, de viver bem. E você começa a ver também as pessoas, né? Eu tenho uma outra paciente que, nossa, esse dia quase deu um jump da cadeira, eu fiquei tão feliz. Várias questões de autoestima, não fala, não se impõe e tal. E ela teve uma questão com a chefe que ela chegou, ela falou, cara, mandei um áudio, engoli a seco, mudei o que eu falei e tal. E no final a chefe, acolheu o que ela falou, deu um resultado super legal. E eu falei, cara, é isso. Não é nossa, agora eu vou virar a rainha da Inglaterra, não é. Mas é mudar a sua vida. Né? Fazer de um jeito que te faça bem. Que você chegue no consultório para poder falar, cara, eu mudei isso. Eu mudei, me fez bem, eu testei, né? E começar a ter essa autonomia, né? Porque você não precisa ser o que seu pai e sua mãe falaram que você era, né? Então é muito legal. E isso tudo, você falou de forma extraordinária. Mas por que ela não muda? Porque ela vai lá, tira o celular um dia e fala, não deu resultado. Ela não pagou o preço para testar. Então é meio que ela quer comprovar que ela está presa numa maldição, ela aumenta a maldição, ela piora o quadro e fala, minha vida é para ser assim. Nossa. Eu quase vejo aquela hiena do passado que falava, vida, céus, azar. Mas isso não quer dizer que a pessoa é mimimi. Quer dizer que é uma programação. Sim. E aí é mais que ela precisa de ajuda. Esse é o ponto real. Porque algumas coisas, mesmo com uma mudança de um micro hábito, pode ser, Ale, que ela não consiga mudar. Uhum. E aí, então, um exemplo que eu dou porque um cérebro traumatizado, quando ele entra numa terapia de confronto, dependendo do trauma, ele realmente aumenta esse trauma. Então imagina você presa numa cadeira, com o pé colado, e aí vem uma barata. E você não pode mexer nada. E você está descalço e ela sobe em cima do seu pé. O que você vai sentir? O que você sente só imaginando? Já fico arrepiada, já dá um... Você vai surtar, né? Dá um... Isso. Então o que acontece? Você já tem um trauma. E ao invés do cérebro racional olhar e falar assim, poxa vida, é verdade, a barata, ela não faz nada, ela não causa doença, tá tudo bem. Não quer dizer que é confortável, não quer dizer que é minha amiga. Uhum. Quer dizer que eu não preciso ter aquele medo. É impossível fazer isso. 99,9999% das pessoas vão se assustar mais. Sim. E ao invés daquele trauma, não importa o tamanho, vamos colocar aqui um valor. Aquele trauma era pequeno, você só matava a barata. 1. Ao invés dele diminuir, ele vai aumentar. Ou para, dependendo do medo que você sentir, para 1,1 ou para 1 bilhão. Uhum. Só que, por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele não funciona da maneira como a gente imagina. Ele não é um cérebro para a gente aprender como contaram. Quando ele grava um trauma, a tendência dele é buscar experiências iguais para aumentar aquele trauma, para comprovar aquele trauma e para aquele trauma nos proteger. E ele vai tornar aquele trauma tão normal, tão comum na nossa vida, que a gente simplesmente vai anestesiar. A gente simplesmente vai acreditar que aquilo que se vivenciou no passado é uma verdade. Total. Porque é o reforço, né? A mente vai sempre reforçar aquilo que você já conhece, né? É muito louco. Mas tem caminho, né? E você vê que tem gente que já chega muito aberta, né? Esses dias também eu atendi uma mulher.
com questão de sono também e tal. Aí a gente fez, né? Ela falou, cara, eu vou fazer o que você quiser. Qualquer coisa, eu preciso dormir. E Esse é o aí, paciente que a gente sonha, né? aí eu falei, beleza, tal. Aí fizemos, né? Foi super legal a sessão dela, foi super emocionante, assim, e foi até mais do que eu imaginava. E aí, enfim, aí montei, né, os áudios de auto-hipnose pra escutar antes de dormir também, né? Porque, assim, a sessão, ela é fundamental, né? Mas também tem a manutenção que a pessoa tem que estar disposta a fazer, né? Entre as sessões pra reforçar, né? E foi muito legal, assim, porque foi uma entrega incrível. Depois ela me mandou mensagem, cara, eu dormi, né? Tô super bem. Ela falou, até acordei no meio da noite, mas fiquei muito menos tempo acordada do que eu ficava, né? Isso já foi no dia seguinte. Então, assim, muda, né? Muda. Mas também tem, o que a gente fala, atitude mental, de cara, eu quero resolver isso de uma vez por todas, né? Tipo, chegar e resolver, né? Então, eu acho que é muito importante esse. E é esse o fato, ela não sabe necessariamente o que ela fez para ter mudado. Mas ela possivelmente mudou aqueles micro hábitos. Ela se preparou para dormir, ela desligou a tela, ela É, deitou um pouco antes, ela tentou relaxar a mente, mas isso tudo foi intuitivo. Porque de fato é intuitivo dormir. sim, De fato é intuitivo. E aí ela está só resgatando um padrão que já era dela antes da insônia. sim. Total, total. E é isso, né? Foi o que eu falei, é a higiene do sono, né? Deixa o celular de lado. Cara, não se envolve com o eletrônico muito tempo antes de dormir, porque faz mal, é estímulo, né? Por mais que você tenha muito sono, você tá sendo estimulado o tempo todo, né? Aí você vai comer um chocolate, vai mexer no celular, vai discutir com seu marido. Cara, você não vai dormir bem. Não. Tipo, não tem milagre, né? Então, é muito legal, assim, mas é uma. Realmente é a mente, né? É acessar o subconsciente, entender o que tem ali, reprogramar. É simples, né? É um processo muito simples. E por isso muita gente tem seu pé atrás, né? Fala, cara, como é que pode ser tão simples? Mas é incrível, né? É um portal, né? Eu falo, é uma porta que abre ali que você não quer voltar para trás nunca mais, né? E é muito interessante essa questão do pé atrás, né? Ninguém em sã consciência teria realmente o desejo de passar fome. Ninguém em sã consciência tem o desejo de viver a escassez. Ninguém sem consciência tem o desejo de ter doença, de viver um lar conturbado, de não ter um relacionamento saudável. O fato é que o nosso receio é porque a gente não consegue imaginar o benefício que a gente vai ter. A gente só consegue ter a referência do que a gente está vivendo. Quando a gente cria uma referência que existe algo melhor, é automático que o meu cérebro fica completamente obcecado por aquilo. Só que, em geral, a gente não vai buscar isso. A gente não vai para a mesa onde a gente é o burro. A gente não vai para a mesa onde, sei lá, você quer empreender, onde só tem empreendedores. Você quer ter sucesso, onde só tem gente com mais sucesso que você. Você quer ter o máximo de performance no esporte, numa mesa, num local onde só tem os melhores atletas. Em geral, a gente prefere ficar ali no nosso aquário pequenininho, a gente prefere ficar no confortável, a gente fala, vou ficar aqui, tá tudo bem. Mas isso também é uma programação. Total. Total. Eu tinha uma. Isso daí nem é paciente, é mãe de uma amiga minha. Ela falava: não queira ficar com o mais bonito da classe, você não é o mais você não é a mais bonita. Um dia desse eu lembrei disso, eu falei: não, não. Porque é isso. Então, aceite o médium, que tá bom. É. Né? Então, assim, ela criou uma programação, né? De que a pessoa não pode ser o destaque, né? E aí é isso, acaba ficando nesse meio do caminho, assim, sabe? E é muito ruim, né? Aliás, é muito ruim, só que quando a gente começa a ver pontos cegos, o primeiro momento dá um choque. Mas, e o primeiro momento, a grande maioria, a grande massa rejeita, né? Mas depois gera uma educação a longo prazo, uma transformação, que é a nova referência. Então, não sei se você viu o vídeo recente da Anitta, né? A Anitta fala assim, eu não tenho carro, e para mim não faz sentido. E ela foi repudiada pra caraca. As perguntas eram, mas você tem dinheiro, por que para de ser mão de vaca? E aí ela fala, num vídeo muito legal, que ela fala assim, mas gente, não é porque eu tenho muito dinheiro
que eu tenho que gastar todo o dinheiro, só por gastar. Eu só gasto com o que realmente faz sentido. E não ter o carro faz sentido. Por quê? Porque não faz sentido nenhum eu ter um carro. Eu moro em Miami, em Los Angeles, no Brasil. No mês passado eu passei, sei lá, ela fala, 7 dias em Los Angeles, 5 dias em Miami e 5 dias no Brasil. Ou eu teria que ter 3 carros, ou não teria aproveitado nenhum. Só que isso para a grande massa brasileira, que vê no carro um símbolo de status, é contraintuitivo, é um ponto cego. Como que a Anitta, bilionária, não tem um carro? Só que é o automático. Percebe quantas coisas a gente pensa que tem que ser lógico? Uhum. E na verdade não é. Então quando a gente começa a olhar esses pontos cegos, por que eu associo a imagem? Que eu também tenho a imagem de carro associada a status. Uhum. Mas para a Anitta, não. E aí quando você vê um vídeo desse, você fala, caraca, que referência legal. Só que na grande maioria das vezes a gente tende a rejeitar o que essa pessoa está falando. Porque não valida a sua programação, né? Exato. Não valida o que tá ali, né? Então, puta, isso aqui não serve, ela tá viajando, ela tá... E é o que você sempre fala, né? Isso diz muito mais sobre o que... não diz nada sobre os fatos, né? Diz muito mais sobre a sua programação, né? Que programação é essa que você tem, né? Que a Anitta não pode ter um carro, ela não quer ter um carro. Não faz sentido pra ela e tudo bem, né? E segue a vida, né? Mas tudo vira uma grande polêmica, né? Que é até, óbvio, não vamos entrar aqui em assunto de política, né? Mas, assim, a política cria esse movimento, né? Porque é muita programação, né? E aí, quando vai contra a sua programação, Dói. é treta. Não, e dói, né? É uma dor física. Você se sente desrespeitado, corrompido. Mas, no fundo, aquilo ali é só mostrando que você é manipulado. Você está sendo pego por uma emoção que você nem sabe por que está sentindo aquilo. E a gente fica tão irracional, e a gente, tá? Não é eu, é todo mundo, a grande maioria. É que a gente vê naquela notícia a única verdade, a única hipótese, a verdade absoluta. Você fica incapaz de comparar dados e fatos para olhar o fato. E é exatamente o que a programação faz. A programação pega a sua experiência de vida e diz, isso aqui é verdade. Mas e os fatos? Deixa pra lá. Exatamente, porque às vezes tem a mesma notícia, com as mesmas evidências, eu entendo de um jeito, você entende de outro, e cada um pega o que é seu ali e vai embora, né? Mas o mais legal é que louco. quando você tem a mente tratada, você não vai mais necessariamente julgar. Você pode escolher, porque olha só, para você escolher um lado, para você escolher uma coisa, você não precisa depreciar a outra. Para você escolher essa blusa, você não precisou falar assim, olha, todas as blusas aqui são feias, só essa é bonita. Não, eu não estou preocupado, eu olhei para essa, eu gostei dessa, essa daqui eu vou levar. É que eu, Alexandra, gosto, né? Eu gostei desse tricô listrado, azul marinho com off, é o que eu gostei, né? Isso. E quando eu preciso depreciar alguma coisa para poder fazer a minha escolha, é sinal que eu não estou fazendo uma escolha. Eu não olho para as coisas que eu quero ainda. Eu só olho... Na verdade, existe um conflito na minha tomada de decisão. Eu preciso depreciar tudo para falar, essa é a minha única opção de escolha. Para justificar aquilo. Isso. Né? Então é meio que assim, sei lá, eu não posso assumir que eu quero uma Ferrari, que eu quero uma Porsche. Por quê? Porque tem gente passando fome. E o que isso tem a ver? Se você tiver dinheiro, e isso dói para muita gente, se você tiver dinheiro para comprar uma Porsche, para comprar uma Ferrari, eu te garanto que você vai ajudar muito mais pessoas nessa nova condição do que na condição que você tem hoje. Só que é muito difícil as pessoas poderem assumir só quando elas estão tratadas, que elas querem o sucesso, o status, que elas querem a Porsche, que elas querem a Mercedes, a Ferrari. Você sabe que quando a gente fez a formação, a primeira vez que você falou isso, nossa, eu fiquei com uma raiva, eu falei, nossa, que bosta, tipo, me deu, que puta, que papo, groselha, né, que ele tá falando, e hoje em dia, assim, tipo, é natural, né, assim, é uma coisa que ok,
Eu, assim, eu posso não querer uma Porsche, uma Ferrari, mas eu quero um cavalo, entendeu? Assim, né? E eu digo, e ok, né? A gente querer. E Exato. beleza, né? Mas é É. isso, não é feio querer, não. Como que você tem uma Ferrari e a pessoa tá passando fome? Mas, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não tá Não, indo tirar o prato de comida da pessoa pra não, comprar sua Ferrari, né? não. Então é muito louco, né? Ao Realmente contrário, o cara que tem uma Porsche, muitas vezes ele dá 100 empregos, 200 empregos, ele tem uma empresa com 1.000 funcionários. E ele está gerando muito mais benefício para a população carente do que até as ONGs. Só que é um Sim, ponto cego, a grande maioria quer ver que aquilo lá é errado, é um consumismo. Não, mas o consumismo tem o lado ruim, obviamente, a gente sim. não está falando do extremo, mas aquilo ali não é consumismo. É um processo que faz a sociedade crescer. Mas as pessoas preferem depreciar. E é até interessante, né? Que eu ouvi esses dias uma paciente lá falando com a minha secretária, ela mandou um áudio assim. Nossa, eu odiei o Samuel por 3 dias seguidos, depois da sessão. Mas hoje, não, hoje eu sei que ele tá certo, hoje eu sei que eu quero continuar o tratamento porque eu tô evoluindo muito. E às vezes é isso. A gente vai buscar um terapeuta, Lê, que ele só vai passar a mão na nossa cabeça. Ele só vai bajular o nosso ego. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer terapia por 15 anos e não vou evoluir nada. Não quer dizer que a terapia tem que ser desconfortável. Mas em alguns momentos vai mexer em coisas que são que você não quer mexer, que você fala, caralho, aqui tá resolvido. Será? A cura dói, né? Dói mexer num negocinho que você deixou guardado ali por muitos anos, mas assim, dói muito menos do que deixar por mais 20 anos, né? Tipo, vai doer. De uma forma ou de outra vai doer. Mas arranca o band-aid, tira aquilo ali de uma vez por todas, né? Que é o que a hipnoterapia faz, né? Cara, arranca o mal pela raiz, se livra disso, né? Pra que isso não vá te intoxicando, né? E te inflamando no decorrer da sua vida toda e depois vire, né, uma doença enorme, né? Mas é isso, porque dói. Eu já fui em várias sessões, fosse que eu queria, meu, atravessar a mesa e te socar. Eu falava, que ódio, meu, que ele tá falando isso. Mas depois que você volta, né, que a emoção baixa, não sei o que, e você começa a ver a melhora no dia a dia, você fala, cara, é isso. Mas é que dói. Dói, não adianta você ficar passando a mão na cabeça do seu paciente. Ele tem que saber o que tá acontecendo. E você é a pessoa de fora que consegue guiar isso, né? Se ele soubesse resolver sozinho, ele não tava ali, né? Olha só, uma criança muitas vezes é traumatizada porque o pai e a mãe falam assim, ó, você não precisa disso. Que caralho, desculpa, até Não, mexeu a mas não. emoção. Que caralho de bosta de programação que é essa? Não é que você não precisa ir pra Disney. É que eu, como pai, não ganho o suficiente para você ir pra Disney. E aí, então, quando eu falo isso, é tão desconfortável que eu me coço. O que eu preciso aprender a mais? O que eu preciso saber para mudar? O que eu preciso falar? O que eu preciso fazer? Sacou? Só que isso não é confortável de fazer consigo mesmo. Não é confortável chegar na frente do seu filho e falar, filho, eu não posso te dar isso porque eu não tenho dinheiro. Porque eu não ganho o suficiente. É. Só que, como eu ouvi do David Goggins, que é um cara muito fera, né? Tipo, um ultramaratonista, ele fala, muitas vezes a gente pega muito leve com a gente mesmo. E eu te garanto, Ale, que eu, você, todo mundo que está ouvindo, a gente se pega leve com a gente mesmo. A gente aguenta um pouco mais. A gente pode, e não é se martirizar, não é se autopunir, não é levar uma vida no pain no gain, só vale a pena no sofrimento. Não. É saber que em alguns momentos você tem gás e energia para dar 10% a mais, para fazer um pouco a mais, para ler uma página a mais, para buscar uma coisa nova e mudar o seu jogo. Total. É a síndrome do pobre coitado, né? Ai, mas já fiz tanto, né? Agora eu posso dormir. Ai, mas já. Óbvio, né? Tem dias que a gente tá exausto e tal, mas é exatamente isso. Fica meia hora menos no Instagram, Exato. né? Tem caminhos, assim, né? Pra você construir de uma outra forma, né? Mas é exatamente isso. É o como foi feito, né? Ai, a vida é dura, é pesado. Não, pode ser legal, cara. Você tá aprendendo, é conteúdo, né? Vai, estuda, lê, faz. Aquilo ali vai te enriquecer, né? Tipo, e parar, ai, mas eu faço tudo isso e no final não tenho resultado nenhum. Cara, faz diferente. Para de reclamar, né? E entende, né? Né? Olha pro que você fez que não tá legal, que dá pra mudar, né? Então, assim, é começar a mudar o olhar, né?
E olhar pra você mesmo, né? Ver o que tá fazendo que não tá funcionando. E dói, cara, vai doer. Só que vai doer muito mais não tratar. Então, resolve. A dor faz parte da vida, né? E é um fato. Que se você fez e não teve resultado, você não fez o suficiente. E fazer o suficiente não quer dizer que são horas a mais. É fazer diferente. É olhar para trás e falar, o que tem que eu não vi ainda? É pedir a opinião de uma outra pessoa que sabe mais que você. É pedir ajuda, é se conectar, é buscar num livro, é buscar num curso. Você não fez o suficiente. O fato é que não tem como o resultado não vir se você fizer. Você vai fazer. E se você fizer o suficiente, o resultado vem. O suficiente quer dizer que você está o tempo inteiro corrigindo a rota. O tempo inteiro falando, pô, abri um negócio aqui e não dá certo. Você quebrou. Mas você junta dinheiro, você paga a dívida, você pega um investidor novo, pega um sócio, corrige as suas deficiências e abre um lugar melhor. Faz um estudo de mercado melhor. Estuda um ponto melhor. Isso é fazer suficiente. Porque as pessoas, quando veem o sucesso de alguém, em qualquer área da vida, elas acreditam que foi um sucesso linear. Ela foi evoluindo, todo dia lindo e maravilhoso, aumentando performance. Não. A melhora de performance não é linear. A melhora de resultado não é linear. A cura não é linear. O resultado da vida não é linear. Não é, não é. É que é muito fácil você olhar pro terreno verde do lado da sua casa e falar, nossa, esse aí teve sorte, né? Tudo. Cara, o cara, com certeza, se você for sentar com uma pessoa dessa, cara, teve tropeço, teve queda, teve dor, teve desafio, teve erro, teve tudo. Uhum. Mas a pessoa, persistiu e continuou fazendo, sempre um pouco a mais, né? E uma hora vem, né? Mas é isso, Mas eu acho que, assim, o mais importante, óbvio, é essa pessoa ter uma programação diferente da sua, né? É isso. É olhar para ela e falar assim, tá, o que eu não estou sabendo fazer? O que eu não vi dela? E vai conversar com ela. Só que, em geral, sobretudo o brasileiro, né? O brasileiro é rancoroso. Ele é o cara que... ele teve sorte. Ele é filho de um pai milionário. Ele é herdeiro. E aí? Ele tem os méritos. Tem muito herdeiro que quebra depois que o pai morre. Isso não significa... Né, assim, não exatamente. É uma regra, só porque ele é herdeiro ele tem dinheiro. Exatamente. Não, tem gente que consegue fritar o dinheiro. Exatamente. Né? Então, o fato é que olhar para tudo isso e tá sempre com a mente de aprender. Total. Um pouco antes de vir pra cá, eu tava vendo um podcast do Bernardinho, né? E ele falando, os atletas de sucesso, eles erram, mas eles seguem em frente, eles não ficam reclamando, céus, ouvido, eles treinam pra ir mais além. Beleza, não deu hoje, vai dar amanhã, eu vou treinar mais, o que eu preciso fazer, né? O que eu preciso fazer? Eu vou dar o meu melhor. E ele falou, cara, é sempre tá... e até colocou de uma forma legal pra não ficar tão pesado, mas assim, é em estado de crise mesmo. Com a guarda pra cima, se protegendo, indo, fazendo, né? Não a hora que tá tudo bem baixar, não, é foco, é sempre pra frente, sabe? É sempre treinando, é sempre melhorando, é sempre, lutando. E eu achei, bom, ele é incrível, né? Como ele colocou, tudo muito legal. E é isso, né? Lutar por você mesmo, né? O fato, então, que você falou de forma extraordinária, que é isso aí. Se você olhar na sua vida, e na sua vida, não tem grandes quedas onde você tem errado e tem estado num estado de crise absurdo. Não quer dizer que você é genial. Quer dizer que você nunca tentou. Quer dizer que você está com medo de errar e não está arriscando. Uhum. Então, assim, se você pega os grandes cases de sucesso, foram os erros, os tropeços, os fracassos que fizeram aquele empreendedor, aquele empresário, aquele atleta se conduzir para um ponto mais alto. Eu falo que é a musculação da vida. E você sabe que teve um período da minha vida que eu olhei e falei assim, nossa, minha vida é perfeita. E depois que eu li esse livro do David Goggins, eu olhei e falei assim, não, minha vida não é perfeita. Eu nunca pus um desafio grande, eu nunca realizei nada. E aí eu descobri, então, que o meu medo de errar vinha de um perfeccionismo, de uma cobrança de ser perfeito. E se você, então, não passou por uma grande crise, ficar devendo, e não é uma regra, tenta entender o conceito. Sim. Não se colocou nessa condição de crise, você realmente não pensou grande, você não agiu, você não realmente se expôs para realmente realizar seu sonho. Você ficou em cima do muro, vivendo uma vida fake, como se fosse um fantoche,
e falando assim, olha, mãe, você tá feliz? Eu não errei. Que vida bosta é essa? Exatamente. Se você acha que tá perfeito, para, pede pra descer e reorganiza, né? Porque não é. Quanto mais você acha que tá tudo bem, assim, né? Tipo, ai, tá tudo bem, não sei o quê. Cara, você não tá vivendo o máximo que você pode viver, né? Tem tanta coisa pra explorar, tanto desafio, né? E é isso que move a gente, né? Isso que deixa o corpo ativo, a mente ativa, faz a gente acordar todo dia com vontade de fazer mais, né? Então mas é porque é isso, é a merda quentinha. Tá bom aqui, eu acho que tá tudo bem. Eu nem quero conhecer o novo, É, né? Que foda. vai me desafiar e eu não quero isso pra mim, mas, cara, a vida tá aí, né? Eu acredito muito em Deus, né? E Deus quer vida e vida em abundância, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente viver a abundância que a vida tem pra oferecer pra gente, aceitando os desafios que a gente tem que passar pra conquistar tudo isso, né? Então, eu acho que tá muito voltado pra isso. Samuca, quer falar mais alguma coisa? Contar mais alguma coisa pra gente? Não, se eu pudesse falar, você falou agora o finalmente aí, que é genial, né? Eu também acredito muito em Deus, mas eu gosto de buscar Deus nas nuances da vida, na vida como um todo. E aí, quando eu olho o período onde a gente mais aprendeu, foi o período onde a gente mais errou. E o período onde a gente menos se preocupou com erro, com status, com o que vão pensar de mim, que é a infância. Para aprender a errar, eu estou disposto. Para aprender a andar, eu estou disposto a errar e errar feio. Cair de cara no chão. Para aprender a falar, eu falo tudo errado. Para aprender a tirar fralda, eu faço xixi em todo lugar. Eu tô nem aí. Para aprender a comer, eu derrubo comida em mim, eu enfio garfo, eu derrubo bebida, eu quebro o copo. Só que ao invés de me traumatizar, eu fico cada vez mais apaixonado pela vida. Eu saio de andar para correr, para pular, num aprendizado sem fim. Eu fico disposto a aprender uma palavra, 10 palavras, 100 palavras, 1 milhão de palavras. Eu fico disposto a me expor a tudo. E hoje a gente vive a vida dizendo, mas eu não quero o melhor. Quando na infância, tudo que a gente queria era o melhor. Era sair de andar para correr. Correr é melhor que andar. Pular é melhor que andar. Falar uma palavra é melhor que não falar. Ou seja, a nossa mente é focada em se melhorar. E quando a gente perde a paixão por se melhorar, a gente perde a conexão com Deus. Nossa, essa eu vou levar pra dormir comigo hoje. Puta, é isso mesmo. Cara, falou tudo. É isso mesmo. Obrigada, Samuca, foi incrível, amei ter você aqui. Obrigada por ter aceitado aí o convite. Fala um pouco das suas redes, onde você tá aí para o pessoal te achar também. Então, obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu sou apaixonado por falar sobre esse assunto de mente, mentalidade, ponto cego e crescimento. Pode me encontrar no Instagram, né? O Samuel Kiss, então, @o Samuel Kiss, KISS, né? Igual beijo em inglês. No YouTube. Mas procura lá no Instagram que eu tô lá, é muito fácil de me achar. O Careca. E tem todas as redes, Instagram, YouTube, LinkedIn. E a proposta lá é sempre gerar conteúdo para tentar despertar essa proposta de estar sempre aprendendo, de se melhorar e de sempre buscar algo a mais na vida. Show, Eva. Obrigada. Obrigada, gente, aí por ter assistido. Beijão, até a próxima.